Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET volume 2 de História. Vamos lá? E o tema da semana 3 de vocês é a chegada dos portugueses ao Brasil. Aí nós temos aqui uma breve apresentação. Com o fechamento da passagem do mar Mediterrâneo pelos turcos otomanos em 1453, o caminho para as Índias, no continente asiático, ficou complicado. Portugal e Espanha eram as duas maiores potências navais do período e tiveram que criar alternativas para chegar até o outro continente. Nessas novas aventuras, os países ibéricos acabaram chegando na América. Então vamos lá, vamos dar uma breve analisada aqui nesse mapa. A intenção deles era chegar aqui nas Índias para comprar as especiarias para revender na Europa. As especiarias eram muito utilizadas principalmente, gente, para manter o alimento conservado. Eles não tinham geladeira naquela época. O que eles usavam para dar gosto aos alimentos, principalmente aqueles que tinham que ficar salgados por muito tempo? A carne poderia apodrecer, então eles usavam muito esses condimentos na alimentação e também outras ervas para fazer chá, essas coisas, né? A intenção deles era sempre comercializar aqui, então, essas especiarias muito feitas lá na Índia, né, que tinha em abundância na Índia. Eles passavam aqui por dentro, porém os turcos otomanos, ao comandar esse pedaço aí, fechou essa passagem para eles. Então, eles queriam fazer o quê? Contornar a África para chegar na Índia. Só que por aqui, principalmente nessa região aqui, o mar era muito violento. Aqui, muitos navios naufragaram ao chegar aqui nessa voltinha, que era chamada aqui Cabo das Tormentas. Aqui era muito violento, era muito difícil passar um navio por aqui. Então, os primeiros a sair ao mar foram os portugueses, né? Os portugueses tinham uma frota naval impecável e aqui na costa, então foi muito prático para eles saírem nas navegações. Logo em seguida foi a Espanha que chegou aqui nessa região. Gente, quando fala assim os ibéricos, eu gostaria de lembrar a vocês que Portugal e Espanha fica numa península e essa península é chamada de Ibérica. Por que península? Se você olhar no mapa da Espanha e Portugal depois, vocês vão ver que os três lados aqui são banhados pelo mar e somente um garrado no continente. Por isso é chamado de península, tá bom? Pois então, vamos seguindo aqui. Os primeiros europeus a chegarem na América foram os espanhóis, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo em 1492. Inicialmente, achavam que estavam nas Índias, mas perceberam que estavam em um novo mundo. Quando voltaram para a Europa, os portugueses souberam da nova descoberta e exigiram uma parte desse território. Em 1494 foi assinado então o Tratado de Tordesilhas, que dividia a nova descoberta em dois países. E em 22 de abril de 1500, uma frota de 9 naus, navios de pequeno porte e 3 caravelas chegaram ao território brasileiro e ficaram ancorados por alguns dias e em seguida pegaram seus barcos para chegar à praia. Nesse momento, 2 mundos se encontraram, os dos portugueses e dos índios. O encontro gerou um estranhamento entre as duas partes. É óbvio que a gente tem poucos relatos, a gente nem tem relatos escritos sobre a reação dos indígenas por parte deles, como é que eles se sentiram ao ver os portugueses. Nós temos relatos aí, principalmente os que foram escritos na carta de Pero Vaz de Caminha. A primeira impressão que eles tiveram ao chegar aqui no Brasil, os portugueses, eles repararam que a cor da pele dos indígenas era diferente e que eles não usavam roupas, andavam nus ou somente com uma folha tampando aí as partes. Os portugueses estranharam também o fato deles usarem aí adornos no queixo, né, aqui na boca furada aqui, colocavam um adorno aqui que era, neste caso, eram ossos brancos e verdadeiros, ossos, né? Já do lado dos indígenas, eles também tiveram estranhamento. Aí tem um trechinho aqui, Quando ofereceram vinho e mostraram uma galinha aos indígenas, eles ficaram espantados, pois não o conheciam. As roupas dos portugueses também eram bastante diferentes para eles.
O encontro inicial foi agradável para os portugueses, mas como não há registro escrito dos indígenas, não podemos dizer o mesmo do outro lado. O fato é que perceberam que a nova terra era rica em elementos naturais que deveriam catequizar os índios como forma de salvá-los. Aqui nós temos o Para Saber Mais, né, para vocês terem sugestões de leitura, de música e de filme. Se tiver oportunidade, assista e vamos logo para as atividades. Número 1. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Justifique. Não. Alguns historiadores acreditam que os portugueses tinham informações sobre existir terras do outro lado do oceano. Outros, porém, acreditam que realmente foi o acaso na busca pelas Índias. 2. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul, chamado Novo Continente. Eu vou colocar até um mapa para vocês aqui, para vocês verem qual que foi essa divisão. Todas as terras que ficavam a leste dessa linha imaginária pertenciam a Portugal e a oeste pertencia à Espanha. Então, um pequeno trecho ali ficava para Portugal e um pequeno trecho ficava para a Espanha. Ambos não tinham conhecimento da extensão que seria aí ainda esse continente, né? Tanto que depois o Brasil veio aumentar o seu território e também a Espanha veio ampliar os seus domínios. 3. Releia o trecho da Carta de Caminha e analise quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Então, eu coloquei resumidamente, até com umas reticências aí, coloquei os estranhamentos de um e de outro, né? Portugueses. Para os portugueses, eles estranharam porque eram pardos, né? Igual eu falei, estranharam a cor da pele, todos nus. Ambos tinham os lábios de baixo furado e metidos neles ossos brancos e verdadeiros. Esses seus daqui também. Os indígenas tiveram dificuldade de comunicação e estranharam as roupas dos portugueses. Tudo que os portugueses falavam com eles, eles apontavam para a terra ou estranhavam alguma coisa. Então, por isso, a dificuldade de comunicação. 4. Observe o seguinte trecho da Carta de Caminha. O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Letra A. Identifique o sentido do termo salvar essa gente. O sentido é que deveriam catequizar os índios como forma de salvá-los. Para eles, a salvação era a fé cristã, né? Salvar a alma dessas pessoas e ensinar para eles como serem civilizados, porque na visão do europeu, eles eram selvagens. Letra B. Explique por que é importante para os portugueses salvar os indígenas. Então vamos lá. Para os religiosos era levar a religião, conduzi-los à vida eterna com Cristo. Para os colonizadores, ensinar os modos e costumes da Europa era uma forma de facilitar a colonização. Então é isso, chegamos ao fim da semana 3 do PET volume 2 e eu espero você na quarta semana.